pessoal, bem-vindos ao Hemocast, o podcast onde cada episódio ocorre uma transfusão de conhecimentos. E hoje estamos aqui com o Dr. Francisco Perazzo e Bruna Queiroz, que vão falar um pouquinho sobre os desafios e as sequelas de pacientes politransfundidos com beta-talassemia. Então, Francisco e Bruna, sejam bem-vindos, podem se apresentar. Bom, eu sou o Dr. Francisco Perazzo, biomédico e doutor em hemoterapia e hematologia, e é uma honra participar do Hemocast para poder dividir o conhecimento com vocês. Oi, gente, eu sou Bruna Queiroz, também estou muito feliz com essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da minha experiência, né, como mulher com beta-talassemia maior, né, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, acho que muita gente não sabe o que é a talassemia, né? E aí você pode explicar para a gente de forma melhor? Claro, as talassemias são hemoglobinopatias genéticas e hereditárias, que são causadas por mutações nos genes das globinas alfa ou beta e acabam causando a redução ou ausência dessas cadeias globínicas que formam a hemoglobina. E essas mutações fazem com que tenha o paciente uma eritropoiese ineficaz, já que não vai ter hemoglobina dentro das hemácias dele. A maioria das mutações da talassemia vem do Mediterrâneo e elas se apresentam em três condições clínicas, que é a talassemia menor, ou traço talassêmico, em que a pessoa tem uma anemia leve mas tem vida normal, ou então a talassemia beta intermediária, em que a anemia já vai de leve até um pouco mais grave e a pessoa pode precisar de uma transfusão crônica ou então até mesmo esporádica, e a talassemia beta maior, em que o paciente tem uma anemia muito mais severa e é necessário que sejam feitas transfusões sanguíneas entre 2 a 4 semanas a partir do primeiro ano de vida. Nossa, realmente muito interessante. Então, assim, além da anemia, Bruna, quais outros sintomas você teve? Então, eu tenho anemia, né, de moderada a grave, mas eu faço transfusões desde que eu era muito pequena, a cada um mês, a cada 2, 3 semanas. E tratamento com imunização, né, que não impossibilita de ter sintomas mais graves, como hepatosplenomegalia, que é inchaço no fígado e no baço, como alterações dentárias, ósseas, cardiopatias e outros efeitos, né, que eu teria se não fosse por essas transfusões. Então, no caso, você teve o diagnóstico desde criança? Na verdade, eu tive diagnóstico com 1 ano de idade, né? Só com 1 ano de idade. Minha mãe fez todo o pré-natal certinho durante a gravidez e nada indicou que eu teria beta-talassemia, não teve nenhum indício. Aí eu nasci e por mais ou menos 1 ano, né? Quando eu completei 1 ano, um pouco antes de completar 1 ano, eu comecei a ter sintomas fortes de anemia. Palidez, fraqueza, um cansaço. E aí foram investigar a causa dessa anemia. E aí foi quando fizeram todos os testes, né? Depois o doutor explica melhor. Fizeram todos os testes e descobriram, né? Me deram o diagnóstico de beta-talassemia maior. E aí já começou as transfusões, já começou todo o processo para eu conseguir ter uma qualidade de vida que eu tenho hoje. Né? Que eu consigo viver uma vida normal, entre aspas, né? No meu possível, no meu normal possível. E foi fundamental o diagnóstico precoce, né? Porque eu pude descobrir antes, então eu consegui me tratar o mais rápido possível, né? Então é muito importante o diagnóstico precoce. É muito importante você falar sobre o diagnóstico, porque na maioria das vezes ele é feito pela eletroforese de hemoglobina, pH alcalino, pela focalização isoelétrica e pela cromatografia da pressão líquida, que é o HPLC, que eles servem para a gente poder quantificar as hemoglobinas. Então a gente faz a biologia molecular para a gente poder encontrar qual é a mutação que está causando esse problema, tanto no PCR quanto no sequenciamento. Caramba, então assim, que bom que existem métodos, né, para o diagnóstico, ser eficaz. Mas assim, como foi para você e para sua família lidar com tudo isso? Como foi essa questão da adaptação? Foi um choque para todo mundo da minha família, né? Quando descobriu o meu diagnóstico, aí começaram a investigar da onde veio essa minha beta-talassemia, né? Da minha mãe, do meu pai. Aí foi fazer um estudo familiar, né? Fizeram testes no meu pai, na minha mãe. Aí descobriram que o meu pai é portador da beta-talassemia também, só que ele tem beta-talassemia menor, é um traço, né, doutor? Um traço beta-talassêmico, então ele não tem nenhuma sintomatologia, ele não tem sintomas. Ele de vez em quando tem uma anemia, mas não é nada muito grave, então a gente nunca ia descobrir, né, o diagnóstico do meu pai se não fosse o meu. E é muito difícil, né? Foi muito difícil, desde pequenininho, bebê, meus pais tendo que me levar para fazer transfusão, toda uma adaptação, eu tendo que ser curada muitas vezes, então foi realmente muito difícil, né? Ninguém gostaria de estar nessa situação e de ver sua filha nessa situação. Então, se foi difícil para toda a sua família entender o que estava acontecendo, o que era a talassemia, né? Imagino que muitas pessoas nem saibam também, nunca tenham se aprofundado no tema. Me fala se você já sofreu algum tipo de preconceito. Já sim, inclusive esses dias, essa semana, eu peguei um Uber, né, para ir lá no Hemop receber uma transfusão e aconteceu uma situação bizarra. Oi
vacina, né? Pro Hemop? A senhora trabalha lá, é? Não, eu vou receber uma transfusão de sangue. Aí eu vou lá todo mês, praticamente, é minha segunda casa. Ih, a senhora é doente, é? Não, assim, meu sangue não é muito saudável, mas não é nada infeccioso, contagioso, não. É só que como meu sangue não funciona muito bem, eu preciso receber doação de outras pessoas. Ah, entendi, que bom. E eu achando que vampiro não existia, hein? Não, mas qualquer um pode precisar de uma bolsa de sangue. Nunca se sabe, né, quando uma pessoa querida, ou até você mesmo, vai precisar. Além desse trânsito doido aqui, né, pode ter algum acidente, alguém se machucar, perder muito sangue e vai precisar repor esse sangue todo, né, se a pessoa quiser sobreviver, é claro. É, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. A gente vê cada acidente horrível nesse trabalho. Mas como é que é? Tipo, qualquer um pode doar ou tem alguma restrição, sei lá? A doação de sangue é um ato completamente voluntário e até heróico, eu diria, né? Porque você acaba dando uma parte de você, uma parte do seu sangue pra salvar uma vida. Não só uma vida, você pode salvar até 4 vidas. Caramba, 4 vidas? Nossa, é muita coisa. Eles devem tirar metade do nosso sangue, então, né? Não, que nada. Eles só tiram uma bolsa, que é mais ou menos 450 ml. E dura muito pouco tempo, é super rápido, é de 10 a 15 minutos no máximo. E você ainda ganha um lanchinho no final, pra não passar mal, pra repor as energias. E se você precisar de algum atestado, qualquer coisa desse tipo, eles dão. É muito tranquilo. Ah, que legal. Não sabia disso não, hein? Olha só, vivendo e aprendendo. Mas enfim, chegamos. Oi, Bruna. Queria eu, né? Como tu tá, mulher? Eu tô bem, mas tu não vai acreditar o que aconteceu comigo no Uber agora. Eu tava vindo pra cá, né? Aí a mulher perguntou, você trabalha lá no Hemop? Eu falei, não, tô indo lá fazer uma transfusão. Aí ela já ficou me chamando de vampira. Começou a agir como se eu tivesse alguma doença infecciosa que fosse passar assim, tocando, do nada. Aí eu fui explicar que eu era portadora de beta-talassemia, que eu tava indo fazer uma transfusão. Ela não sabia nada, o que era doação de sangue, como funcionava, eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei abismada. Mas assim, eu tentei explicar, né? Eu espero que ela tenha entendido. É por causa de gente assim, né, desinformada, que o número de doação diminui e a gente fica sem bolsa, aí as pessoas não sabem como é que é o procedimento de doação, de transfusão, aí fica espalhando fake news por aí e complica a nossa vida. Pois é, principalmente a minha, infelizmente. E aí, vai ter a minha bolsa hoje? Vamos ver, já que você já sabe todos os protocolos, eu só vou conferir seu nome, sua idade e quanto tempo faz que você recebeu a bolsa de concentrado de hemácias. Bruna Barros de Queiroz, 21 anos, e eu acho que faz umas 3 semanas que eu vim aqui. Tá certo, eu vou lá conferir pra ver se é sua bolsa e já vou. Tá bom, obrigada. Bruna, seu dia já não começou muito bem, mas eu tenho uma notícia ruim. Não temos bolsas. A gente estava esperando chegar mais bolsa, mas não chegou. Então só próxima semana ou quando a gente te ligar. Tudo bem. Então a gente te liga qualquer coisa quando chegar e... Caramba, não tem nem Desculpa. Parece no tempo da pandemia de novo, né? É. Me desculpa, mas a gente te liga, tá? Tchau, tchau. Tá bom, obrigada. Tchau. Caramba, então assim, essa rotina parece ser bem cansativa, né? Eu fiquei aqui pensando, se em momentos mais sensíveis, como é que era no caso da pandemia? Como é que foi? Pois é, a pandemia foi um período muito difícil, porque teve uma diminuição enorme dos estoques de bolsa de sangue, né? Porque as pessoas estavam isoladas em casa, então as pessoas não saíram de casa pra nada. Eu saí pra doar sangue? Claro que não, né? Então assim, teve uma diminuição drástica do estoque de sangue. Então as transfusões que antes eu fazia a cada 2 semanas se tornaram a cada 1 mês, ou 1 mês, 1 semana. Então assim, foi muito difícil. Eu ia no centro, não tinha bolsa suficiente. Foi bem complicado mesmo. E o aumento do intervalo das transfusões, ele pode ser bem prejudicial para o paciente com talassemia. Quanto mais tempo ele passa sem receber o sangue, maior são os sintomas de sua anemia. O que a gente recomenda é que o paciente ele fique bem atento ao seu exame de transfusão. E sempre que uma hemoglobina estiver perto de 9, que é um valor baixo, mas ainda é estável, ele já precisa ir até o centro para poder receber essa transfusão. Tem até alguns dados para compartilhar. Segundo o Ministério da Saúde, na pandemia, houve uma redução de 15 a 20% das doações de sangue. Em 1 a cada 4 pacientes ficaram sem receber bolsa de sangue. Caramba, realmente, né? Deve ter sido assim, um período bastante preocupante para todo mundo que passa por isso. Mas assim, doutor, já que a gente está aqui, vamos falar do assunto principal, né? Uma pessoa que recebe assim, tanto sangue, ficam algumas sequelas, elas existem? Bom, existem sim. A maior dificuldade de receber sangue rotineiramente e de doadores diferentes é a aulonização eritrocitária. Mas o que é isso? A aulonização ocorre quando nossas células entram em contato com antígenos que nunca tiveram no nosso corpo antes.
Então, quando a gente recebe o sangue de uma pessoa diferente, existem moléculas nas células sanguíneas delas que induzem a resposta imune no nosso corpo e nosso corpo fica sensibilizado para isso. Pode ter uma reação logo na primeira vez que tem a transfusão, vai ser mais comum no sistema ABO, porque os organismos são mais imunogênicos. Em relação aos outros sistemas sanguíneos, o corpo é sensibilizado e numa transfusão seguinte pode ocorrer alguma reação. Nossa, então, doutor, quais são esses sistemas sanguíneos que o senhor fala? Existe algum que é mais comum para causar a imunização? Existe sim. Os sistemas sanguíneos mais comuns de causar a imunização placentária são o sistema RH e o sistema KEP, porque eles são muito polimórficos e têm maior chance de ocorrer. Tem até um estudo realizado em São Paulo, entre os anos 2003 e 2009, que mostra quais foram os anticorpos que causaram maior imunização, que foram produzidos nessa imunização. E foram justamente os anti-E, anti-D, anti-K e anti-C, que fazem parte desses dois sistemas. Isso corrobora com outros estudos, como o estudo feito em Porto Alegre, entre os anos 2007 e 2017, em que os sistemas investigados foram os mesmos, os mesmos anticorpos em posições diferentes. Então, o senhor falou sobre esses anticorpos formados com a imunização, mas tem algum que acontece com maior frequência? Existe algum perfil de paciente que ele sofre mais assim, essa propensão à imunização? Bom, mencionando de novo esses estudos, o estudo em Porto Alegre observou uma taxa de 26% dos pacientes politransfudidos, não apenas beta-talassêmicos, como fenotipados. Já o estudo de São Paulo teve uma taxa de 7,5% dessa imunização. Quanto ao sexo, não há diferença nem há distinção de idade, porém há pacientes com o gene HLA-RB115 que parecem ter mais propensão à imunização. Fora isso, existe uma relação que não foi bem estudada entre o RH negativo e a imunização. Então, realmente afeta, né, uma parcela desses pacientes. Mas, assim, na prática, o que isso interfere para quem precisa receber sangue continuamente? Isso acaba dificultando um pouco a quantidade de bolsas que tem disponível, pois se o paciente possui cada vez mais anticorpos, a menor quantidade de bolsas de sangue que vão ter disponíveis para ele. Eu mesmo já tive problemas com a imunização, né? Mas é muito importante os portadores, as pessoas, os pacientes, né, saberem o que está acontecendo no seu corpo, saberem o porquê, para se caso aconteça alguma coisa, né, você já saber como agir, o que fazer. Outra sequela que é importante mencionar é a sobrecarga de ferro. O nosso corpo ele possui poucas maneiras de eliminar o ferro, já que ele está sempre tentando reciclar. Mas como o paciente está recebendo tantas hemácias com tanto ferro, esse ferro acaba se acumulando em alguns locais do corpo, como o coração e o pâncreas, podem causar cardiopatia ou até mesmo diabetes. Eu tive problema hepático, né? Já tive problema no ferro por causa do fígado, por causa do excesso do ferro. Aí eu tive que tomar um remédio, né, para tirar o ferro, né, doutor? Isso mesmo, Bruno. O tratamento é feito com a queimação de ferro. E tem alguns fármacos que podem ser usados para esse tratamento. O principal deles é a desvairona. Então, pessoal, agora a gente recebeu um super chat. Teve um amiguinho que enviou um chat por R$5, ajudando a Associação Brasileira de Talassemia, o Abraça. E aí ele teve direito a uma pergunta, foi o Patrick Estrela 24. E ele está perguntando se a talassemia passa, porque o sonho dele é casar com essa mulher. Ai, gente, vocês são demais. Meu Deus, gente. Ela passa sim, porque eu peguei do meu pai, né? Como eu expliquei aqui, meu pai foi diagnosticado com traço beta-talassêmico. Mas não se preocupem, porque com diagnóstico precoce, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, né? Fazendo transfusões e tal. Então, ter o apoio familiar, ter o apoio de um hemocentro perto da sua cidade onde você mora é muito importante, você consegue viver tranquilamente. Bom, pessoal, deu nosso tempo e eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Francisco e da Bruna e fazer um apelo para todos vocês que estão nos assistindo e ouvindo também em todas as plataformas de áudio para que doem sangue. Agora ficou mais claro do que nunca a importância desse ato, né? Um ato tão simples para quem doa e tão importante para quem recebe. Então fica aqui essa mensagem. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Quando eu sou aluno, eu me recuso a tomar prova.